Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Versículo 23. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pode sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pensa de Deus, mais um culto de Santa Ceia. E é bênção ver você aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. É sinal que você está perseverando na presença de Deus. E isso é muito importante, o culto da Santa Ceia. Pois aqui é um lugar que nós receberemos revestimento, receberemos uma palavra que vai nos incentivar a cada dia mais permanecer na presença desse Deus, entendendo que é muito importante este lugar e é muito importante você estar aqui. Aleluia. E nós estaremos falando um pouco sobre o que representa você vir neste local. O que é que representa esse ato no dia de hoje? A palavra que nós lemos, que está lá em 1 Coríntios 11, 23, vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. A gente vai ver que a palavra de Deus, ela traz ensinos e ensinos importantes para a nossa caminhada cristã. Esta semana eu estava dialogando com um irmão e trazendo para ele algo de suma importância na igreja. A Bíblia diz: se não houver sinais, o povo não crê. Os sinais é necessário para dentro da igreja e para que a igreja vá lá fora buscar o pecador. Mas a partir do momento que a pessoa é alcançada por esses sinais, a pessoa agora ela já não pode mais estar andando pelos sinais. Ela precisa estar andando agora pelo conhecimento da palavra de Deus. Os magos vieram através de um sinal, a estrela. Mas quando eles chegaram na Judéia, procurou Herodes não sabia onde o menino ia nascer. Foi atrás dos escribas. E os escribas foram buscar o livro dos profetas. E o livro dizia que o menino nasceria na cidade de Belém. Glória a Deus. E nós iremos ver que a partir daquele momento, o que orientou aqueles magos foi a palavra de Deus. Na nossa caminhada, nós iremos ver muitas das vezes os sinais de Deus. O povo, quando estava no deserto, o que não faltou foi sinais, mas o que Deus prezava eram as suas ordenanças para o povo. E hoje, a palavra que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto é a mesma palavra que está trazendo para os nossos dias atuais, falando da Santa Ceia. E ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vocês já foram alcançados pelo sinal, vocês já foram alcançados pelo Espírito Santo. Agora é preciso ser ensinado para que vocês possam entender a caminhada cristã. Glória a Deus. Aleluia. E a primeira coisa que nós vamos compreender
é que esta palavra, ela nos ensina a viver de forma correta a celebração da ceia. Ela vai trazer a forma correta dessa celebração. E a gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, versículo 14, vai dizer: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Nós iremos ver que Jesus, ele diz na Páscoa: eu estava ansiosamente desejando estar convosco nesta Páscoa. Aleluia. A Páscoa hoje é a Santa Ceia do Senhor. Mas ele vai dizer que ele estava ansioso por ele morrer naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. Ele estava vendo aquele sofrimento. Ele estava dizendo que dentro dele estava ansiosamente desejando que nós tivéssemos o acesso ao Pai, a Deus, porque o pecado tinha acabado com esse relacionamento. E Jesus estava dizendo: para vocês é difícil chegar lá, mas eu vim aqui para poder pagar o preço por vocês. E ele vai dizer que isso só irá novamente se cumprir, esse cálice, no reino de Deus. Jesus, quando ele veio morrer para uma finalidade, para poder dizer que haverá um reino, e o reino de Deus irá sobressair nessa terra. E que ele estava morrendo para essa finalidade, para a gente ser participante do reino de Deus. E ele vai dizer que ele estava ansiosamente pronto para sofrer, para que eu e você pudesse participar desse reino vindouro, o reino de Deus que está por vir sobre esta terra. Glória a Deus. Glórias a Deus. A gente vai ver que quando o reino ele se suceder, haverá só dois tipos de classe de pessoas. Mateus, no capítulo 25, no verso de 31, vai dizer: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Aleluia. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim,
estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aleluia, glória a Deus. A gente vai ver que o estabelecimento do reino, que Jesus está falando, que ele veio morrer para que a gente pudesse ter acesso. Ele vai trazer para nós a ideia que existe duas classes de pessoas. E ele diz que uns, as ovelhas, estará ao lado direito do Pai, e os bodes estarão à esquerda. E quando se findar esse reino, ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, aqueles que estarão à sua direita, que são as ovelhas do Senhor. Mas os bodes serão jogados no aprisco, serão jogados no Hades, nos lugares dos mortos. Mas aqueles que são ovelhas do Senhor, eles estarão ao lado direito do Pai, e o Pai vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, agraciados, muito mais do que felizes, porque agora está sendo estabelecido a promessa de Deus para esses que foram ovelhas, para aqueles que perseveraram a cada dia. Chegou a hora da recompensa. Mas para aqueles que não andaram perante essa palavra, chegou a hora da condenação. Aleluias. Não estará no mesmo lugar dos santos. O reino de Deus que vai ser estabelecido é para aqueles que andam perante a vontade de Deus. E há uma diferença entre ovelha e bode. Quem quer saber da glória a Deus? Glória a Deus. O pastor, quando ele ia sair para levar as ovelhas, para poder achar alimento, pasto verdejante, ovelha não gosta de alimento ruim. O que a ovelha gosta é de pasto verdejante. Então o pastor muitas vezes precisava andar muito para que pudesse achar estes pastos verdejantes para trazer comida boa para a ovelha. E o pastor, ele andava com duas ferramentas na mão. Uma era a vara e a outra era o cajado. A vara servia na mão do pastor para poder tirar os perigos que nessa caminhada se encontrariam. Alguns animais que viriam para atacar essas ovelhas, ele pegava a vara e dava varada. Sai de junto das ovelhas, porque as ovelhas são mansas. E o cajado servia para poder estar guiando as ovelhas no caminho que deveria andar, para que pudesse estar achando estes pastos verdejantes e para que pudesse guiar elas em segurança para ela estar dormindo. Aleluias. E a gente vai ver que a ovelha, ela não consegue achar o caminho de volta. A ovelha, ela precisa ser orientada pelo seu pastor para que ela possa retornar para o seu lar. É por isso que ela anda em bando, porque aquelas que vão na frente vão seguindo o pastor, e ela entende que ela precisa seguir as outras ovelhas, porque as outras ovelhas estão seguindo o pastor e as estão levando, na verdade, em segurança, para poder se alimentar ou para poder levar para descansar. Aleluia. Mas o bode é diferente. O bode, ele não consegue andar em grupo. O bode, muitas das vezes, quando o pastor vai passar o cajado para poder direcionar, o bode dá cabeçada no pastor. Se chegar alguma ovelha nova junto para poder estar naquele rebanho, o bode na mesma hora dá cabeçada, porque está chegando pessoas novas e ele não se alegra.
E a forma de ele trazer o seu sentimento é querendo expulsar aqueles. Por quê? Porque ele só anda sozinho. Com mais pessoas para poder entrar no meio do rebanho. O bode, ele não se alegra em estar em comunhão com o resto das ovelhas. E o bode, o que ele achar na frente, ele come. Se tiver lixo, ele come. Se tiver pasto que não seja verdejante, esteja queimado, ele come também. O bode, ele come qualquer coisa. E Jesus está dizendo que no dia da sua vinda, que ele vinha estabelecer o reino, ele vai separar aqueles que são ovelha e aqueles que são bode. Aleluias. O bode estará sendo tirado do meio das ovelhas, porque o bode, ele só faz o mal no meio do rebanho. Aleluias. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Nós iremos ver em Apocalipse, no capítulo 20, do 11 a 15, vai dizer: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Aleluia. A palavra inferno quer dizer lago de fogo. Quando Jesus vem falar sobre o estabelecimento do reino, ele está falando sobre o reino milenar que virá sobre a terra. Haverá uma grande tribulação. Esses que estão perseverando em Cristo e morreram em Cristo serão arrebatados. Aqueles que estiverem aqui, estiverem na presença, serão arrebatados para estar com o Senhor nas nuvens. Haverá 7 anos de uma grande tribulação. E depois de 7 anos, Jesus virá na sua segunda vinda. E descerá agora com a igreja. Descerá agora com os cordeiros. Descerá agora com as ovelhas, que eram mansas, que eram quietas, que obedeciam, que ouviam a voz de Deus, que perseveraram, aleluias, que ajudavam aqueles que estão ao nosso lado, que levavam mantimento para os necessitados, que ajudavam aqueles que tinham dificuldade em estar na presença de Deus. Aleluias. Aleluia. Esse será reconhecido do céu, e eles entrarão lá mansamente. Mas quando Jesus voltar, para ele poder estabelecer durante 1000 anos um reino sobre essa terra, eles agora voltarão como juízes. Aleluia. E Jesus descerá para julgar a terra, e a igreja descerá junto com Cristo, agora para poder estar julgando a terra também junto com Jesus. Aleluias. E agora a igreja virá também para reinar junto com Cristo, e estará passando esse milênio. Satanás será preso, estará estabelecendo o reino de Deus durante 1000 anos de paz, pois ele estará reinando e haverá justiça. Mas depois desses 1000 anos, Satanás será solto. E quando Satanás será solto, Deus vai deixar com que ele venha estar tentando a muitos que nasceram na época do milênio, para que eles possam escolher andar com Cristo ou deixar o senhorio de Cristo sobre a sua vida. E depois virá o fim. O fim é o juízo do trono branco. Aleluia. Por enquanto não há inferno, há o Hades.
lugar dos mortos. Se alguém morrer hoje em Cristo, ele estará no terceiro céu. Mas se alguém hoje morrer sem Cristo, ele descerá para o Hades, que é lugar de tormento, é o lugar dos mortos. Mas esse, no tempo do milênio, não ressuscitará. Ele permanecerá no lugar dos mortos, esperando o juízo do trono branco. E quando acabar o milênio, que vier agora o juízo do trono branco, aquele que está no lugar do Hades, agora, se o nome dele não estiver no livro da vida, será jogado no inferno. O inferno quer dizer lago de fogo e enxofre. Estará mergulhado em tormento durante a eternidade. Glória a Deus. A libertação do diabo significa um novo período de prova para os cristãos. E há momentos da vida quando a situação de prova é essencial para a preservação da fé. O que Deus está falando para nós nesse momento é que na época também, depois do milênio, haverá uma provação de fé. O que Deus está dizendo é que cada um de nós também nessa época seremos provados. Mas o que o Senhor está dizendo é que nós estamos aqui para passar pela provação e a gente não ceder à provação. E se nós permanecemos, por quê? Porque o estabelecimento do reino que virá sobre a terra trará para nós uma recompensa muito grande. É que nós estaremos à direita do Criador e seremos reconhecidos por todas as nações. Deus veio para estabelecer um reino e dizer que nós viemos também para reinar com Jesus. Glória a Deus. Que vale a pena você ser provado, vale a pena você ser machucado, caluniado, vale a pena você deixar de fazer muitas coisas nessa terra, porque no dia que o reino vier, Deus irá olhar para você e vai dizer: vem, benditos do meu Pai, aleluias, à direita do Pai, glórias a Deus. É isso que a Santa Ceia está representando para cada um de nós. Glória a Deus. Pastor, o que eu preciso fazer para poder estar lá reinando? Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 27 vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces da rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós iremos ver dois tipos de pessoas que ele fala. A gente vai ver que uma casa foi colocada em cima da rocha, outra casa foi colocada em cima da areia. Mas o que eu fico a pensar é que todos aqueles ouviram a mesma palavra. Aleluia. A única distinção que acontece entre essas duas casas é o que eles fazem com aquilo que eles estão ouvindo. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que faz a diferença não é ouvir, não é estar aqui. O que faz a diferença é estar aqui, ouvir e praticar esta palavra. Porque a gente ouviu que aqueles que serão provados e tentados, eles precisam demonstrar a sua fé, a obediência a essa palavra. Porque se nós não obedecemos essa palavra que está sendo constituída neste lugar, o Senhor vai dizer: nunca vos conheci, via para a direita, você é bode, não é ovelha.
Mas Deus está dizendo que aqueles que ouviram esta palavra, por mais situações que passaram, muitas das vezes na caminhada falha, peca, cai, mas Deus está dizendo, há um remanescente, há um perdão, há um Espírito que quer novamente te trazer de volta e dizer: venha, meu filho. Porque o estabelecimento do inferno não foi feito para o homem, e sim para o diabo e os seus anjos. Aleluias. A gente vai ver que essa mensagem que o próprio Jesus está dizendo foi falando para pessoas que pensaram que estavam salvas. Mas Jesus está dizendo: é necessário ouvir e praticar. Glória a Deus. Provérbios de verso 14, de número 14, verso 12, vai dizer: há caminho para o homem que parece certo, mas no final conduz à morte. Aleluia. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, o que é que eu preciso fazer essa noite? Buscar o reino de Deus de forma plena em sua vida. Você precisa buscar esse reino. Você é cidadão do reino, você não tem nada a ver com o mundo. Se o mundo faz algo, você não pertence ao mundo. Você pertence ao reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos separados, fomos santificados pelo sangue de Jesus. Quem domina a nossa vida é o estabelecimento desse reino, pois foi para isso que ele morreu. Eu estava ansiosamente esperando este dia. Assim Jesus estava dizendo, para poder sofrer, para poder morrer, para que você tivesse o pleno direito a estar sendo participante desse reino. Não é por merecimento, é pelo sacrifício de Jesus. Não jogue isso fora. Aleluia. Pastor, e como é que eu me encontro? O que eu devo fazer? Atos no capítulo 2, versículo 37 a 40, ele vai dizer: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Deus está dizendo que a salvação está no arrependimento, que a salvação está em nós aceitarmos e andamos sobre esta palavra. E Pedro estava pregando dizendo: salvem-se dessa geração corrompida. Aleluia. O que nós devemos fazer? Aceitar a Cristo e receber o perdão dele. E edificar nossa casa na rocha. Esta palavra, ela traz uma promessa. Josué vai dizer: eu não sei vocês. Isso ele está falando para a nação de Israel, uma nação que foi chamada por Deus. Uma promessa estava estabelecida sobre aquela nação. Mas quando chegou para poder entrar na terra prometida, houve uma provação, e naquele momento eles disseram: não, nós não queremos entrar, não quero saber dessa promessa, eu não acredito nesse Deus. Mas Josué e Caleb vai levantar a voz e vai dizer: se Deus se agradar de nós, a terra é nossa. O que Deus está dizendo hoje é que se Deus se agradar de nós, o reino que está estabelecido pertence a nós.
no ar, a provação veio, mas Deus está dizendo que há arrependimento e há perdão, porque nós fomos agraciados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Jesus veio para nos salvar e nos libertar. Glória a Deus. Salve-se dessa geração corrompida. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser participantes desse reino. Glória a Deus. Você estar aqui por isso. Você estar aqui essa noite por isso, porque Jesus ele veio e demonstrou o seu amor por você. Aleluia. Vinde, bendito de meu Pai. Aleluias. A terra está preparada para cada um de nós esta noite, e o Senhor está nos chamando e dizendo: venha. Aleluia. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca em nós o perdão no nosso coração, pois foi por isso que Jesus ele veio, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, não por obras, mas sim pela sua misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, ela se renova a cada dia. Pastor, eu já entendi o que eu preciso fazer, mas quais são os ambientes que eu preciso estar me estabelecendo? Você precisa estar fazendo o que você está fazendo aqui hoje, participar do ambiente correto. Qual ambiente correto? É quando Paulo diz, versículo 33, vai dizer: portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Quando vós ajuntais para comer. A comunhão da igreja, aleluias, é o corpo de Cristo. Deus, ele planejou a igreja para que a gente pudesse estar em comunhão uns com os outros. E Deus deu um para apóstolos, Efésios 4:11, e outros para profetas, doutores, mestres, pastores, evangelistas. Para o que, pastor? Para aperfeiçoamento dos santos, aleluia. O que você está dizendo? Eu estou falando que eu preciso do Paulinho, e o Paulinho precisa de mim, e a gente precisa do Alisson. Estamos ligados um no outro, para que esse culto, para que a manifestação de Deus venha estabelecer sobre a igreja. E foi Deus que estabeleceu. Paulo está dizendo: esperai uns pelos outros. Paulo está dizendo que cada um de vocês é importante para Deus. Glória a Deus. Isso aqui só passa a ser igreja quando você está, meu lindo, aleluias. Aleluia. Você é importante. Bate no ombro desse irmão e diz assim: você é importante. Glória a Deus. Jesus vai dizer em Efésios 5, 24 e 27: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Marido, ame suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Os sinais é necessário, mas a gente precisa cada dia nos limpar pela palavra. Glória a Aleluia. Glória a Deus. Existem dois tipos de igreja: a igreja espiritual e a igreja local. A igreja espiritual são cada um de nós. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Mas existe a igreja local, aonde essa igreja espiritual se reúne para adorar a Deus. Glória a Deus. E nós produzirmos a obra de Deus em nossa vida.
existe só um corpo, um Espírito, um Senhor, uma fé, um batismo e um Deus e Pai. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós estamos aqui por causa do reino. E o que Deus quer para mim e para você é que a cada dia a gente venha estar em comunhão com o nosso irmão. É que a cada dia a gente venha estar se reunindo. É que a cada dia a gente venha ouvir essa palavra e a gente venha colocar ela em prática. É que a cada dia a gente não venha de cabeçada no nosso irmão, aleluia. E que a gente venha ser como ovelha mansa e também não dar cabeçada no pastor, aleluia. Que a vara não é para ovelha, a vara é para os lobos, aleluia. Glória a O Deus. cajado é para ovelha, para direcionar. Aqui tem capim verdejante para vocês, amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Voltado isso, então, quero chamar os obreiros para estar aqui junto. Glória a Deus.